Vamos seguir aqui falando a respeito desse caso? E aí as imagens vão continuar sendo colocadas aqui para você acompanhar comigo. E a gente quer entender também melhor esse tipo de comportamento dentro de uma unidade escolar, porque é uma coisa que não dá para admitir. Por isso, a gente fez o convite hoje para o psicólogo que está aqui ao meu lado, gente. O André já está aqui comigo, o André Luiz Batista. André, muito boa tarde. Muito boa tarde, Seja bem-vindo aqui obrigado, ao nosso BG. prazer. Obrigada pela visita, muito obrigado como vocês sempre. Também pelo convite. Você está vendo aqui comigo, acompanhou aqui a abertura do nosso BG, porque é um caso que vem lá de Glicério, mas são casos que a gente já acompanha em toda a nossa região, no país todo. Infelizmente, no país todo. Em várias escolas também, escolas, né? É um motivo social, um São problema casos social. recorrentes. Agora, a gente quer entender melhor, os pais que estão acompanhando aqui o nosso BG também, porque de repente isso já aconteceu na escola aí dos seus filhos. Como que a unidade escolar, a instituição, deve agir nesse momento diante dessa violência gratuita que a gente está acompanhando? Boa tarde, seja bem-vindo, André. José. Um assunto muito importante é que as escolas têm que promover diálogos entre os alunos, porque eles têm que conhecer o que está acontecendo com seus alunos. Porque, infelizmente, a educação ela é voltada somente para dentro de casa. Os pais educam e os filhos nas escolas aprendem. O problema é que essas crianças vêm com vontade de falar, essas crianças vêm com desesperos, com angústias, e elas precisam colocar isso para fora. E como eles podem fazer isso? A escola pode colocar entre as aulas um horário para debate, para discutir, para entender melhor o que os seus alunos estão passando. Bem ameaçada pelos colegas, pelos alunos. E aí como que fica esse retorno para a escola? Como que assiste aula a partir de agora? Em casa é a orientação dos pais com os filhos? O que a gente pode passar para os nossos filhos? Porque isso faz parte de uma educação também, né? Exatamente, porque o que a gente vê muitas vezes, talvez, em casa... Eu não estou falando que acontece em todas as famílias, mas você acaba colocando em prática no teu meio, na tua unidade escolar, onde você vive, com os seus amigos também, né? Correto. O que acontece muito é que os pais tentam prover as famílias, mas acabam esquecendo o diálogo com os filhos. E, por exemplo, qualquer mudança de atitude no comportamento do filho, se o filho é muito comunicativo, ele fica quieto. Se o filho é muito quieto, fica muito comunicativo. Se o filho começa a ficar agressivo em casa, é necessário que os pais comecem a observar mais os filhos. Trazer os filhos mais para próximo deles, conversar, discutir assuntos relevantes, por exemplo. O que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, quais são os seus programas preferidos, para ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo com o seu filho. Tá? Ficar de olho, né? De olho. Porque eles apresentam sinais, Exato, né? Eles vão mostrando com o comportamento deles que eles estão adquirindo uma certa rivalidade, vamos dizer assim, uma certa agressividade um com o outro. E pelas histórias que eles contam, os pais podem ficar atentos. E o que seria muito necessário, além desse diálogo? Os pais trazendo os filhos para dentro da família. O que acontece muitas vezes? Os pais deixam os filhos nos celulares, os pais deixam os filhos a quem? Porque estão cansados, trabalharam muito, mas eles necessitam de trazer os filhos para a mesa, conversar, descobrir o que o filho está lendo, o filho está vendo, está assistindo, quais são os seus atores preferidos, os seus programas preferidos, e dentro disso colocar alguns certos limites nos filhos. Ou observar e procurar também a escola, quando percebe que o filho está tendo um comportamento diferente, busque a escola também, procure com o professor da escola que passa mais tempo com o seu filho, o que está acontecendo com o meu filho, você percebeu alguma mudança? E nesses casos, logicamente, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, se for necessário. O que desperta muitas vezes essa fúria de você querer bater na coleguinha ou no coleguinha? Por quê? É inveja? Qual que é o problema? O que acontece? Por que a gente tem essa fúria? Porque... É claro, né? As informações que a gente recebeu até o momento é que é uma briga ali entre adolescentes. Uma coisa seria mais ou menos... Às vezes, alguma coisinha que aconteceu ali dentro da sala de aula. Mas o porquê que há essa fúria e termina nessa violência? Que tem que ter ali realmente o contato físico, a briga, gente. O quebra-pau, como a gente viu aqui, né? Porque lamentável. Não dá para acreditar que isso ocorra dentro de uma unidade escolar, né? E ocorre. O que acontece é que muitas vezes o aluno ou a criança não tem voz ativa. Ele passa por angústias, ele passa por sofrimentos, ele não tem como externalizar, não pratica o esporte, não tem uma atividade extracurricular, então ele fica preso. Nessa que ele fica preso, ele precisa externalizar essa agressividade. E se ele fizesse uma atividade física, tivesse um ambiente mais adequado dentro de casa, talvez ele conseguiria abafar. Mas chega no ambiente escolar onde ele é rivalizado... O bullying também, né? O bullying, porque infelizmente... aí sofre bullying, aqueles apelidos, né? Antigamente, na minha época de escola, a gente ficava quietinho. Aliás, a gente respeitava muito os professores, né? Não é verdade? Não, a gente respeitava.
a gente tinha aquele receio do professor, mas era o respeito. Agora, eu estou vendo aqui o caso de agressões entre alunos, mas a gente já acompanhou também professores sendo agredidos, né? Infelizmente, mas é... De maneira cruel também. Cruel, mas também infelizmente, uma visão global do Brasil. A gente não pode falar que é um caso isolado, né? É algo cultural. Eu brinco muito, a legislação também não previne, deixa um pouco aquém. Esses jovens leis também... mais severas leis mais também, severas. né? Esses jovens também, eu brinco muito, eles não têm mais tanto lazer como nós tínhamos antigamente. Hoje eles ficam reféns do celular, tá? Dormem pouco, tá? Os jovens também precisam dormir um pouco mais para se acalmar. Dormem pouco, passam o dia inteiro no celular. E não tem lazer, não tem cultura, não tem mais o que fazer. Hoje em dia está muito aquém isso. Então, logicamente, que eles vêm de uma cultura diferente e os pais mantêm uma lacuna muito distante deles. Hoje em dia é muito difícil. Você pega muitos pais que falam assim, no meu tempo era assim. Ótimo, mas hoje é o tempo dele. Descubra o seu filho, traga seu filho para dentro da família, escute seu filho, o que está acontecendo com ele. Às vezes ele pega uma rivalidade com o professor, em vez do pai ir na reunião e descobrir o que está acontecendo, a ponto do aluno achar que ele tem que agredir. Então, quando ele parte para essa agressão, quer dizer, tudo falhou. Falhou a comunicação, falhou a educação, falhou o Estado, nós falhamos. André, só para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo com você, você aí de casa ainda está acompanhando as imagens aqui que a gente está mostrando. Agora, se não tem ajuda nesse momento, que é tão importante, né? Que eles estão iniciando aí a vida adulta, se não tem ajuda nesse momento, o que pode acontecer com esses adolescentes no futuro? Marginalidade. O mundo do crime, né? Uma tragédia, se ele não tem um respaldo, se ele não tem uma condição de ter uma voz ativa, se ele não tem ninguém para o escutar, e ele vai fazer uma prática que ele acaba achando que é correta, ele vai perpetuar essa prática. Se ele agrediu e ele não for orientado, que ele não poderia ter agredido, por que ele agrediu, se ninguém conversar com ele, explicando para ele por que ele fez isso, o que é certo e errado, e implicações desses atos, ele vai achar que isso é normal. E ele vai continuar agredindo, continuar fazendo isso, até uma punição mais severa. Até acabar indo para a cadeia. Exatamente. Eu só quero finalizar aqui, porque hoje eu estava assistindo o vídeo também, mais uma vez, acompanhei ontem, e a gente vê outros alunos vibrando com a briga. E aí eu até disse na nossa redação, estava comentando com a nossa produtora também, eu falei, olha, é uma cena que a gente se sente mal de mostrar, porque quem está em casa também, você vê os alunos, os amigos incentivando, olha, vai lá, batendo palma. O que é horrível, você aplaudir uma briga, um colega sendo agredido. Gente, eles têm 15, 16 anos. É isso que o André está comentando aqui. Conheça o seu filho, atenção pais, e não apoiem situações como essa, porque a gente vê que muitos estavam ali brigando. Olha, apoiando. Vamos ver quem vai ganhar. Eles acreditam que está certo. E posso falar uma coisa, André? Você que está aqui comigo também e a gente continua vendo as imagens, eu fico boba que nenhum funcionário... Tem um momento lá que eu acho que tem um funcionário, um colaborador que acaba separando, mas a gente vê que a briga está rolando ali no pátio da escola e ninguém faz nada, ninguém separa, ninguém entra no meio, nem os colegas tentam separar também. Falta humanidade, né? Falta mais amor ao próximo também. Eu tô falando dessa questão porque a gente sabe que falta, né? Não só humanidade, você imagina a dificuldade de um inspetor de aluno invadir uma briga fora da escola ou dentro da escola e tentar intervir. E ser agredido, ser agredido também. Hoje em dia é um problema muito sério isso, dessa parte da agressão. O que ele pode fazer? Né? O que esse inspetor de aluno poderia fazer nessa hora? Né? Estava sendo fora da escola, ninguém chamou a polícia, ninguém chamou a autoridade. Às vezes os professores, diretores, ninguém ficou sabendo o que estava acontecendo e foi tarde demais, não conseguiram evitar. Por isso que é extremamente necessário escutar o aluno. Os pais precisam ir nas reuniões, conversar com os professores. Os professores têm que ficar um pouco mais atentos, porque é difícil. É difícil. O professor tem que ficar um pouco mais atento no que está acontecendo em sala de aula, não só dar a matéria. Porque é lógico que os professores têm que ensinar, os pais têm que educar. Mas muitas vezes os professores passam a ser educadores. Eu entendo. Bom, uma orientação então para os pais novamente, porque a gente tem uma audiência gigantesca aqui em toda a nossa região. São 198 municípios aqui que englobam aqui o nosso BG. Então, mais uma vez, orientação para os pais. Você que tem um filho adolescente, às vezes anda com aquela turminha também que acaba dando aí
uma má influência, porque sim. ocorre mesmo. E tem que ficar antenado, principalmente, eu queria que você falasse da questão da internet também, né? Ah, é principal. Porque ficar de olho no que o filho está acompanhando, no que o filho está vendo também. A gente sabe, a correria do dia a dia, os pais hoje muito trabalham. Difícil, trabalham demais. Tem uma vida doida, né? Porque a nossa vida é assim. Mas não basta você entregar o filho lá para a escola e achar que somente lá ele vai ter educação. Não é assim. Depende muito de você também, dessa participação dos pais, né? Em Isso, cima, tem que ficar acompanhando em cima de atento. perto. Exatamente. É isso, André? Exatamente. Os pais precisam entender. Eu brinco muito. Às vezes um cliente chega e fala assim, meu pai não me entende. E aí eu vou conversar com os pais dizem, mas no meu tempo não era assim. Eu entendo que o seu tempo era diferente, mas hoje não é o seu tempo, hoje é o tempo do seu filho. Então, se interesse pelo seu filho. Eu sei que é difícil, muitas vezes chega de jornadas estressantes de serviço, onde os pais estão exauridos de cansado, mas, por favor, dê atenção ao seu filho. Procurem saber o que eles estão assistindo, o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo, o que eles gostam, as práticas deles, livros que eles leem. Procurem saber, hoje tem muita fanfic, procure saber o que eles estão fazendo e tente entrar nesse meio e ter um diálogo melhor com seu filho. É muito legal ser amigo do seu filho também. Embora a gente tenha que ser pai e mãe, seja amigo do seu filho também, tá? Ok, André, obrigada. Muito obrigado, Josi, obrigada pela pelo carinho, obrigada pela tua participação aqui no nosso BG. Obrigadão. Obrigada.